tá craque já, hein? Agora deixa eu arrumar aqui um assunto agora mais sério. Porque aqui não é só risadinha não, mano. Tá me achando cara de palhaço? Ficar só de piadinha, meu. Aqui a gente fala de coisa séria também, cara. Não que maconha não fosse assunto sério. Mas enfim, abri aqui todos os que eu separei sobre o mesmo assunto. Vamos pegar desde o começo. Beleza, Vanderlei, volta lá. Vamos falar do caso Daniel Alves, né? Se você não chegou de Júpiter agora, você sabe do caso Daniel Alves, que não pode falar essa palavra no YouTube, cara, mas assim, violentou uma moça lá na Espanha, na balada, e essa moça denunciou Daniel Alves, e na Espanha, pelo jeito aqui, não é esse oba-oba que é aqui, né? E lá, mesmo com toda essa fama, todo esse poder financeiro que ele tem, foi para trás das grades mesmo assim. Isso já aconteceu, se não me engano, de 3 a 5 anos atrás. Não, acho que foi antes da Copa, não faz muito tempo não, cara, não faz muito tempo não. Que aconteceu isso, mas ele tá sendo julgado já há muito tempo, há mais de ano. Então aquela coisa de colher provas e tudo mais. E depois de muito tempo sendo julgado, mais de ano sendo julgado, ele foi condenado. E quando ele foi condenado, existia uma expectativa de que ele pegaria mais ou menos 9 anos de cadeia, de 9 a 10 anos de cadeia. E aí o que aconteceu? Saiu o julgamento, ele pegou a metade, 4 anos e meio de cadeia, né? Ele está lá preso já, né, vai continuar pagando a pena. Mas o que aconteceu? Parece que essa redução pela metade da pena tem a ver com uma ajuda financeira do Neymar, do parça, do pai do Neymar, na verdade, que é quem cuida do dinheiro do Neymar, né? Que ele teria pago uma grana lá para a Justiça da Espanha, e esse fato dele ter pago uma grana diminuiu a pena pela metade. Só que agora parece que o Ministério Público lá da própria Espanha vai recorrer. Falar, não, isso não pode... E se fosse um pobre, no caso, que não tivesse poder financeiro para pagar isso, aí ele ia ficar mais tempo na cadeia? Tipo, a justiça aí não é justiça, né? A justiça não é cega nesse caso, né? Então, qual que é a notícia aqui do Correio do Povo? Correio do Povo é do Rio Grande do Sul, não? É, do Rio Grande do Sul. Ah, eu tô aqui na... Ê, Vanderlei, me muda lá, pô. Aê. Ministério Público Espanhol vai recorrer da condenação de Daniel Alves por violência sexual. Vamos por assim, vai. Porque senão o YouTube dá uma podada no vídeo, se ficar repetindo certas palavras. Para endurecê-la, dizem fontes legais, o Ministério Público vai tentar aumentar a pena recebida pelo brasileiro. Então a pena foi atenuada, mas o Ministério Público lá tá dando em cima para voltar o que tinha sido, independente da ajuda financeira que o Neymar pagou. O Ministério Público espanhol vai recorrer da condenação por estupro. Falei. Vamos lá de novo. Seriedade, galera. O Ministério Público Espanhol vai recorrer da condenação por violência sexual imposta por um tribunal de Barcelona ao jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, de 4 anos e meio de prisão, né, que foi a pena que ele pegou, que foi julgado, para tentar endurecê-la, indicou nessa sexta-feira uma fonte jurídica. O Ministério Público vai tentar aumentar a pena recebida por Alves. O brasileiro foi considerado culpado pelo tribunal de ter violentado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona no final de 22. Final de 22, galera. O cara tinha acabado de voltar da Copa do Mundo, cara. Uma Copa do Mundo que não era nem pra ele ter ido. Na crista da onda, né, meu? E é por isso, né? Os caras na crista da onda, acabou de voltar à Copa do Mundo, rico, tipo, badalado e tudo mais. Os caras se sentem num nível superior, se sentem num nível que nada vai acontecer com eles e tudo mais, né, meu? Vamos lá. Os magistrados também determinaram 5 anos adicionais de liberdade condicional, uma ordem de restrição para que ele não se aproxime da vítima por 9 anos e meio e o pagamento de uma indenização de 150 mil euros, pouco mais de 800 mil reais. Aqui. Então essa é a primeira notícia, né?
que o Ministério Público vai recorrer, porque eles querem, além dos 4 anos e meio de regime fechado, agora eles estão querendo adicionar mais 5 anos em liberdade condicional, que no total daria 9 anos e meio, né? Que é por uma questão de segurança da vítima, da garota, né? Que sofreu a violência, por ordem de restrição para ele não se aproximar dela por 9 anos e meio. A gente sabe que ele não vai se atrever de novo, né? Provavelmente a hora dele sair, ele vai voltar aqui pro Brasil, voltar pra galera dele, né? Você quer apostar quanto que ele vai ser recebido no aeroporto por gente com camisa da seleção brasileira? Quer apostar quanto? Aí, o seguinte, a parada do Neymar, vamos ver aqui, explica um pouco melhor. Uso de valor doado por família de Neymar, essa aqui é a notícia do Portal Terra. Uso de valor doado por família de Neymar, a Daniel Alves vira alvo de Ministério Público da Espanha. Naquela primeira notícia, o Ministério Público estava dando em cima do tempo da condenação, né? Tanto dos anos de condenação, e agora está aqui dando ênfase ao valor doado pela família do Neymar para reduzir essa pena. Dinheiro doado por pai de Neymar foi considerado atenuante por juíza de caso em Barcelona e reduziu a pena do Daniel Alves. Então, vamos ver o que eles resolveram aqui. Uso de uma quantia doada pela família de Neymar a Daniel Alves no processo em que o jogador foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual, virou alvo da Fiscalia. Fiscalia é o nome do Ministério Público lá deles, da Espanha. A informação do jornal espanhol El Mundo. Conforme apurado pelo periódico, o Ministério Público buscará a revogação do atenuante de reparação de dano. Daniel Alves foi condenado por violência sexual de uma jovem de 24 anos no banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha, em dezembro de 22. O valor pago pela família de Neymar, cerca de 800 mil reais, 150 mil euros, ajudaram a atenuar a pena, que é considerada mínima nesse caso. Então, Daniel Alves, mesmo tudo isso de tempo que ele vai ficar na cadeia, ele pegou a pena mínima ainda, hein? Depois de tudo isso que ele fez. A avaliação de atenuante de reparação de danos se deu segundo a Justiça Espanhola, pois antes do julgamento, a defesa depositou na conta do tribunal um montante de 150 mil euros para que fosse entregue à vítima, independentemente do resultado do processo. Ah, sim. O pai do Neymar teria pago esses 150 mil euros para a vítima. A garota recebeu esse dinheiro e isso, pela lei de lá, é como se eles tivessem reparado alguma coisa, né? Pô, a gente deu uma grana pra mina, então atenua um pouco a pena dele. Conforme informações da rádio Cadena Ser e da agência de notícias EFE, a vítima recusou o montante em todas as vezes que a defesa de Alves solicitou o pagamento a ela. A vítima recusou o pagamento todas as vezes. Eles não divulgaram quem é, né? A vítima, por motivos óbvios, mas pelo que se ouve falar, parece que essa vítima seria uma garota de família rica, de família de grana, de uma família que tem influência lá, a garota tem dinheiro, então assim, por exemplo, não ia ser 150 mil euros que compraria a garota, o que de repente deve ser algo que eles devem estar acostumados a fazer aqui no Brasil, dar uma grana para a vítima, para não se falar mais nisso. No caso lá dessa garota da Espanha, deu ruim. Tanto o Ministério Público quanto a defesa da vítima argumentam que a aplicação da atenuante pode ser vista como discriminatória. Obviamente, né? Se não, igual a gente falou, a diferença financeira do agressor vai interferir na pena dele? Isso seria inadmissível, né? Uma vez que o jogador poderia estar se beneficiando de suas condições financeiras. Nos preocupa um pouco que se transmita à sociedade que as pessoas com importante capacidade econômica podem ver suas penas reduzidas se pagarem uma quantidade significativa, declarou Esther Garcia, uma das advogadas da vítima, em declaração recuperada pelo El Mundo. Porque assim, um cara rico, um cara pobre, os dois cometem o mesmo crime perante a sociedade, eles são perigosos no mesmo nível, eles têm o mesmo nível de periculosidade, mas se um desses dois tiver mais dinheiro, ele passa a ser visto como menos perigoso do que o outro tem menos dinheiro. É uma coisa meio estranha, né? Muito estranha. Parece que isso tá dentro da lei lá da Espanha, mas mesmo estando dentro da lei, o Ministério Público tá dando em cima. Por que eu quis falar disso hoje? Porque esse caso, ele pode ser muito importante para virar
virar uma chavinha. Aqui estamos pegando um exemplo do caso de jogador famoso, né? Celebridades, né? No caso do futebol é pior. Em toda a área onde convive as celebridades, sempre tem alguma coisa do tipo de gente usando o seu poder de celebridade para coisas sexuais e tudo mais. Então, esse caso, ele pode ser muito emblemático porque é a primeira vez que uma celebridade poderosa financeira foi realmente pra cadeia por agressão sexual a uma mulher. Igual o Ronaldinho Gaúcho já foi pra cadeia lá no Paraguai, né? Mas foi o quê? Por questão financeira. Por questões financeiras, os caras mandam a galera pra cadeia rapidinho. O cara pode até ser poderoso, por questão financeira, os caras prendem. Agora, por questões de violência sexual contra mulheres, para um cara poderoso desse ir pra cadeia de verdade, igual foi o Daniel agora, é muito difícil. Muito difícil. Se tivesse acontecido aqui no Brasil, nunca. A gente não ia estar nem sabendo desse caso. Ia acontecer igual eles fizeram aqui, que modo operantes, deve ser o modo operandi deles, de dar uma grana pra vítima e não se fala mais nisso, entendeu? Só que lá na Espanha, eles já estão virando a chavinha lá, eles estão criando vários protocolos nas baladas para as garotas conseguirem denunciar já ali na hora. Parece que, inclusive, esse lance do Daniel Alves, parece que foi um lance assim. Eles combinam um código lá, um lance com a mão, alguma coisa assim. E as garotas dão a entender, fazem um sinal de que estão sendo ou que sofreram algum abuso lá dentro da balada. E eles estão pegando agora forte nisso. E como aconteceu com um jogador brasileiro, o que não é a primeira vez, que vemos aí o Robinho aí até hoje fugido aqui no Brasil, criminoso fugido, tá escondido aqui no Brasil, porque cometeu crime lá na Itália. Esses lances de jurisdição, não sei como que funciona isso, parece que não dá pra prender ele. Mesmo os caras falando que tem um monte de coisa sendo julgada que talvez consigam prender ele aqui no Brasil. Mas até se resolver essas coisas, ele continua andando de patinete elétrica por aí, jogando futebol e fazendo até vídeo na internet. Então, assim, aqui no Brasil é oba-oba. Lá, ele foi pego na Espanha e tá acontecendo isso com ele. E por que a gente tá falando de jogador de futebol? Porque, assim, já citei o Robinho, teve um papo assim também lá na Espanha com o Cristiano Ronaldo, quando ele jogava no Real Madrid. Também deram uma abafada no caso, inclusive ele saiu depois, foi pra Juventus da Itália, se não me engano, e tinha um papo de que ele teria mudado de time, saído do Real Madrid pra ir pra Juventus, pra dar uma fugida lá da Espanha também, porque o negócio não tava bom pra ele lá, porque também teria uma história muito parecida lá numa balada lá na Espanha e tudo mais. Qualquer coisa, pode até procurar no Google aí pra ver. Então, assim, o jogador de futebol, celebridade, ele vive num mundo paralelo, ali onde ele tá rodeado de outras celebridades também com dinheiro e tá rodeado de muitas pessoas que pra fazer uma festa eles chamam todo mundo, ou então vai pra balada, tá rodeado de pessoas que todo mundo sabe quem ele é e tudo mais, e ele acha que tá todo mundo ali querendo pegar ele e de repente até tá, mas não justifica nada, né? Aliás, justifica menos ainda, porque se tá uma balada inteira querendo te pegar, pra que você vai violentar alguém, né? Isso é um caso muito recorrente no mundo do futebol. E o mundo do futebol, o mundo masculino do futebol, o mundo machista do futebol tem um corporativismo muito forte, onde um defende o outro, um passa o pano pro outro, tudo mais. A gente já vai falar disso. Ó. Vamos lá de novo. Me volta lá, ô Vander. Aqui, ó. O pai do jogador Neymar da Silva Santos, foi quem confirmou a doação feita pela família. Em entrevista a Emerson Sheik, ex-jogador e comentarista da CNN, Neymar pai disse que Daniel Alves não tinha dinheiro para se defender. Claro, né? Não tinha dinheiro. Ele tá condenado, cara. Ele fica sem acesso à conta bancária e tudo mais, né? Ele classificou a contribuição financeira como ajuda a um amigo. E disso a gente sabe, cara. Ajuda a um amigo. Não importa o que o amigo tenha feito, se foi um crime absurdo, os caras vão defender. É o corporativismo que acabamos de falar. Segundo o Neymar, a família preferiu acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém. Que bonito isso, hein, Neymar? Acreditar num amigo. O cara já foi condenado, o cara tá sendo julgado com provas e tudo há anos, mais de ano, mas claro que os parça vão acreditar nos amigos, né? Além disso, a família Neymar cedeu para Daniel Alves o advogado Gustavo Xisto, e ainda cedeu um advogado, né? Um dos representantes jurídicos mais antigos das
empresas do pai de Neymar para prestar assistência jurídica. Então eles cederam ainda o advogado da família para ajudar o cara. O procurador foi constituído no processo em 28 de junho. MP quer recorrer da sentença de Alves. Vamos dar uma resumida aqui. O Ministério Público espanhol vai recorrer da decisão, já que a solicitação da procuradoria no julgamento era de 9 anos em regime fechado. Olha só, a primeira solicitação, né, de pena seria de 9 anos em regime fechado. Eles diminuíram para 4 anos e meio, quase a metade. Caso não seja aceito, é possível encaminhar ainda do Tribunal Supremo de Madrid. Do outro lado, a defesa de Daniel Alves continua a alegar a inocência do jogador. Bom, faz parte aí do jogo deles, né? São pagos para isso. Preso há 13 meses, ó, faz 13 meses, 1 ano e 1 mês que ele tá preso e sendo julgado. E antes dele de ser preso, já estava sendo julgado também. Então olha quanto tempo que não está sendo julgado, vê se não tem prova suficiente para já saber o que ele fez, né? E ainda fica a galera acreditando no amigo. O brasileiro já começou a cumprir a pena, enquanto aguarda também o recurso do julgamento. Daniel Alves deve permanecer detido durante o decorrer do julgamento das duas delações. Tal. Beleza. Caso todas as apelações sejam esgotadas e a condenação permaneça, é possível que um pedido seja encaminhado aos STJ lá da Espanha para que a pena seja cumprida no Brasil. Então mesmo se tudo der errado para ele e ele ficar preso, ele vai pedir pra pena ser cumprida no Brasil. Ô, Daniel Alves, mas vou te falar, hein, cara. Uma cadeia aí na Espanha, uma cadeia aqui no Brasil, meu, o que é pior, hein? Se eu sou você, não. Nunca seria você fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, eu acho que é mais jogo pra você ficar aí na Espanha do que vir pra uma cadeia aqui no Brasil, meu. Como ocorreu no caso do Robinho, olha lá. O Robinho também tá pedindo pra cumprir a pena aqui. Embora condenado também pela violência na Itália, Robinho estava em liberdade e deixou o país. Lá na época. O Ministério Público Federal, já com o processo concluído na Europa, fez o pedido correspondente que será analisado no próximo dia 20. Então no próximo dia 20, daqui 15 dias, vai ser analisado esse pedido e a gente vai saber se o Robinho vai ser preso lá ou aqui. Olha só, hein? Dia 20 então, hein, galera? Não vamos esquecer. Para que isso ocorra, é necessário cumprir uma série de critérios, incluindo a garantia de que Daniel permanecerá detido no Brasil e a revisão de todas as partes do processo. Certo. Aí teve a reação de todos, da família dele, reação do Barcelona, que tratava ele como ídolo. Vamos ver aqui, ó. Matéria da Veja. Mulher de Daniel Alves se manifesta sobre volta de homenagem do Barcelona. Então o que rolou? A mulher do Daniel Alves, essa garota aqui, e esposa, eles não... Joana Sanz, que parece que eu acho que é espanhola lá. Durante o processo, quando ele já estava preso, já estava sendo julgado, ela meio que cortou relações, a galera começou a achar que ela ia se separar, e ela falava na internet como se ela não tivesse acreditando nele, como se ela tivesse acreditando na vítima, na moça, né? Como se estivesse chateada com ele, aquela coisa. Pelo jeito, parece que fez as pazes. E o que rolou também até um tempo atrás, começou a rolar esse papo e ele foi preso, o Barcelona tirou o nome dele, fotos e tudo mais, camisas que vendiam lá, tirou o nome dele da lista de ídolos do clube, que foi uma coisa acertada, né? Só que aí agora parece que o Barcelona voltou atrás. Então Daniel Alves, violentador de mulheres, no caso uma que foi descoberta, né? Continua sendo um ídolo do Barcelona, pelo clube, né? Torcedor é outra história. Daqui a pouco a gente vai ver também a reação dos torcedores. Mas ó, a mulher dele, Joana Sanz, comemorou a volta de Daniel Alves à lista de lendas do Barcelona. A página do clube destaca 103 jogadores lendários por ordem cronológica de saída do time. O brasileiro havia sido retirado após a condenação por estupro na última semana. Foi na última semana que eles tiraram, a hora que deu a condenação mesmo. Com pena de 4 anos e meio de prisão, ele deve recorrer da decisão, assim como a promotoria e a defesa da vítima que pede em punição maior. No Instagram, Joana publicou uma matéria do jornal Marca, da Espanha, que repercutia a volta do nome do ex-jogador à página do site oficial do time. A César, o que é de César? Nossa, e a mulher ainda usa uma frase de Cristo na Bíblia para defender o seu marido que violenta mulheres na balada. A passagem bíblica tem o sentido de que deve-se colocar a cada coisa em seu devido lugar. Foi o que aconteceu. Daniel Alves está no seu devido lugar agora, na cadeia. A imprensa
imprensa espanhola indica que o clube deve manter o perfil do brasileiro que tinha sido retirado por algumas horas, até a sentença em última instância do caso. Então eles querem ter a certeza, a certeza, só quando tiver certeza mesmo, assim, só a hora que bater o martelo 500 vezes para os caras aceitarem punir moralmente, porque isso seria uma punição moral, né, do Barcelona. E aí, o que aconteceu? Quem foi que levou o Daniel Alves pra Copa, que foi só pra tocar tambor? O senhor Tite. O Tite, da seleção brasileira, né? Hoje no Flamengo, gosto muito do trabalho dele, gostaria que ele tivesse voltado para o Corinthians ao invés de ir pro Flamengo. E agora eu não quero mais o senhor Tite, porque chegou essa pergunta para ele lá na coletiva do Flamengo, chegou a pergunta do Daniel Alves para ele se pronunciar. Os dois foram muito próximos, muito tempo. Ele era de confiança do Tite, né? E o Tite tinha que dizer alguma coisa, não fingir que não viu, passar por debaixo do tapete, porque essa é uma pauta que tem que ser levantada no futebol brasileiro. Esse machismo estrutural dentro do futebol, esse machismo corporativista dentro do futebol é o que incentiva esse tipo de atitude do nosso querido Daniel Alves, entendeu? Essa sensação de que nada vai acontecer comigo, no caso, com esses jogadores que eles acham que pode fazer o que quiser, parte do princípio desse corporativismo. Não tem ninguém dizendo pra eles que é errado, que não pode fazer, ninguém. Eles nunca estão errados, né? É sempre, estão querendo te derrubar, estão querendo aproveitar da sua fama. E aqui na declaração desse senhor Tite, vamos ver o que ele disse. E vocês também tiram suas conclusões, né? Obviamente que tudo que eu tô falando aqui é conclusão minha, porque que graça que teria eu fazer uma live pra dizer conclusões dos outros, né? Eu quero tirar a minha conclusão das coisas e falar pra vocês. Olha aí o que falou o Tite. Tite, boa tarde. Igor Siqueira do UOL. Qual o seu sentimento em relação ao que aconteceu durante a semana de ver a condenação do Daniel Alves por conta da acusação de estupro que foi imposta para ele lá na Espanha? A pergunta foi bem clara, né? Qual o seu sentimento? O que você sente sobre isso? Não, ninguém tá perguntando para ele tecnicamente o que aconteceu, qual o julgamento dele, qual o sentimento dele, né? A pergunta foi bem clara, vai. Igor, eu entendo a tua pergunta. Foi clara, né, a pergunta? Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras. Ô Tite, como dizia lá, ô Tite, você não tem todos os fatos, todas as informações verdadeiras, todas as fotos, todos os vídeos, todos os depoimentos? Claro que não, cara, você não é o juiz, mano. Quem tem isso é a polícia, o juiz, quem vai ter todos... Ninguém tem que ter todos os fatos. Quem tem que ter todos os fatos e tudo é quem tá julgando, né? No caso, a polícia lá, o Ministério Público, a justiça da Espanha, cara. Não foi isso que ele te perguntou. Ele perguntou qual o seu sentimento. E aí você deu uma rodeada aí, vai, porque é muito difícil. Eu sei, o corporativismo masculino no futebol é muito difícil furar essa bolha. Ninguém, como é que é o cara O cara da Sport TV lá falou isso. Como que é o nome dele? Um carinha de óculos assim? Um carinha não, um cara mais velho, né? No futebol masculino, ninguém solta a mão de ninguém, meu. Todo mundo junto ali até o fim. E aí, vamos ver. Vai lá, Tite. A meu respeito, eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido, conceitualmente. Agora, eu não sou juiz. É a mesma coisa que o Bolsonaro falava dos filhos dele, né? Não, se for pego roubando, vai ter que pagar. Aí a hora que é pego roubando, daí já chega puto. Não, vou esperar fuder a minha família. Jogador, e não tenho todos os fatos. Fora que há uma etapa profissional, de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Então, Tite, você não precisa julgar, cara. Já tá julgado, já tá condenado já. Era só pra dizer o que você sente, cara. Você não sente nem um pouquinho de decepção com o cara? Nem um pouquinho assim, olha... Eu poderia até falar, não quero me pronunciar, meu negócio é Flamengo, não vou entrar nessa. Ele já foi julgado, já tá cumprindo a pena. Sinto uma decepção muito grande porque eu nunca pensaria algo dele, do tipo, e... pronto, acabou, entendeu? Agora fica nessa, você vê que pensa 10 vezes pra falar cada palavra, o quê? Pra não ofender
O brother, meu. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado. Mas foi julgado, cara. Exatamente. Acabou de falar. Eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito. Aí ele faz essa comparação com aquele caso do Neymar lá, né, que a gente sabe foi arranjado, que apareceu imagens, que a menina colocou lá pra gravar e foi constatado que foi uma armação pra cima dele e tudo mais. E aí ele faz essa comparação, né, meu, quase desumana, vai. O Tite, que parecia tão humano, chega nessa parte corporativista, ele vai comparar a mina que tentou dar um golpe no Neymar com esse caso de violência sexual. No caso do Daniel Alves, a mina não tentou dar o golpe no Daniel Alves. Foi uma coisa muito mais grave. Essa garota nunca mais vai esquecer isso. Vai ficar na cabeça dela pra sempre. Muda a vida da pessoa, a vida mental da pessoa, pro resto da vida, entendeu? Não foi uma minazinha que tentou dar um golpe, aí não deu certo, beleza. Ela voltou pra casa, cada um voltou pra sua casa. E ele sabe que a comparação não é devida, vai. E ele pediu desculpa depois a gente vai ver a desculpa dele também. Mas vamos ver aqui primeiro o que ele falou primeiro. Respeito de um suposto, e eu disse a mesma coisa pra vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Foi assim, e é assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui educado pelo seu Agenor. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino. O segundo, tu é punido para que tu aprenda. Isso aí, Tite. Ele deu essa declaração e rolou aquele furacão na internet, com motivos, né, por essa declaração que vocês acabaram de ver. E aí vamos ver depois, ele deve ter ouvido de novo e eu preciso pedir desculpa, preciso dizer para as pessoas que quem me conhece sabe. Eu achando, vou ouvir, porque na boa foi uma certa decepção, assim, porque eu, como disse, eu gosto do Tite, gostava, sei lá. Mas dá uma dorzinha, assim, quando alguém que você gosta dá uma decepcionada, né? Aí ele pediu desculpa, eu fui lá já na hora ver a desculpa que ele deu, achando que ele ia... peço desculpa, tudo que eu falei é o contrário, e o que eu sinto do Daniel Alves é uma decepção profunda... E vai apodrecer na cadeia. Não, isso eu sei que ele não ia falar, mas enfim. Mas aí ele veio e deu a desculpa dele. Então vamos ver agora. Pessoal, me desculpem. Me desculpem na resposta que eu dei do caso do Dani Alves. Perdão. Alguns itens. O erro, o crime foi julgado pela justiça e foi condenado. Exatamente. A comparação que eu fiz do caso, ela foi inoportuna, foi sem sentido, foi indevida. A etapa profissional que nós tivemos juntos, ela foi de muita correção e respeito. E eu reafirmo que eu acredito numa educação com orientação, com punição, como eu fui modelado pelo seu Agenor e pela dona Ivone, meus pais. Continuo acreditando dessa forma. Obrigado. Ou seja, ele pediu desculpa por comparar o caso do Daniel Alves com o caso do Neymar. Até aí, foda-se. E ele ainda não respondeu a pergunta. Qual é o sentimento dele pelo Daniel Alves, pelo caso todo? Qual o sentimento? O que ele sente? Então, assim, pelo que parece, ele não tá decepcionado com o Daniel Alves. Daniel Alves parece que não fez nada de diferente do que ele esperaria do próprio Daniel Alves. Se ele não vê a gravidade disso. Ô Vanderlei, me manda lá de novo. Essa declaração do Tite, as duas, ilustra perfeitamente esse corporativismo dentro do futebol, esse machismo dentro do futebol que permanece e não pode mais. Isso tem que mudar. Tem que mudar essa ideia de que quem é ali do meio do futebol profissional, né, dessas celebridades, que elas estão acima de tudo e mesmo depois de uma condenação ainda fica-se
jogando dúvidas sobre as vítimas dos casos. Nunca você não vê ninguém falando de dúvidas sobre o que o Daniel Alves mudou a versão dele dos fatos 5 vezes no julgamento. Ele chegou, contou uma história, aí a menina rebateu a história dele, ele foi, contou outra história, aí depois contou a terceira, quarta, quinta. Ele contou 5 histórias diferentes. Assim, não tem como você dizer que não sabe se ele tá mentindo ou não. Como que não sabe se ele tá mentindo? Se o cara conta 5 histórias diferentes do mesmo caso. Então, é um corporativismo que tem que acabar por segurança das mulheres no meio, não só no meio do futebol, né? Mas acontece muitas coisas em estádios de futebol também, com torcidas mulheres no meio lá do monte de homens. Acontece também vários abusos, várias coisas. O futebol não respeita o mundo do futebol, as celebridades, a galera que faz o futebol acontecer, não respeita as mulheres em área nenhuma. E quando acontece alguma coisa que parece ter algum respeito das mulheres, é meio pra inglês ver, entendeu? Por exemplo, o Corinthians, se não me engano, é o único que tem, por exemplo, uma médica mulher que vai nos jogos. Quando o jogador lá cai no chão, fica rolando lá, vocês podem ver que é uma moça que corre lá atender. Então isso fica parecendo que o Corinthians tem a representatividade e tudo mais. Só que o Corinthians, no começo do ano passado, contratou o Sr. Cuca. E não dá pra dizer que eu não sabia, porque já era sabido desse caso, essa bola do Cuca já tinha sido levantada há anos atrás também, levantaram essa história antiga de novo e tudo mais. Então, o Corinthians contratou o Cuca mesmo com aquela história rolando na internet ainda, na cabeça de todas as mulheres corintianas. E aí, o que rolou? A equipe feminina do Corinthians deu em cima disso também. Como pode um clube que fazia campanhas com hashtag Respeita as Minas, inclusive campanhas que eram juntas com o time masculino, fotos e vídeos, postagens oficiais do clube lá com o time masculino usando a hashtag Respeita as Minas, aí o clube me faz essa papagaiada, traz esse cara, o time feminino deu em cima disso, começou a postar coisas no Twitter e tudo mais, reclamando, pra dar em cima, pra revogar a contratação, e a torcida abraçou, porque a torcida corintiana adora o time feminino, é o único time que dá orgulho pra gente hoje, quer dizer, no futebol, né, porque o time masculino tá dando mais vergonha, na verdade, do que... né? Já não traz um título faz tempo e as minas ganham título todo dia. E a torcida abraçou esse discurso das minas, do futebol feminino. E aí o que rolou? Rolou meio que um racha da equipe feminina com a equipe masculina. E aí você não vê mais a equipe masculina falando qualquer coisa sobre o time feminino. O time feminino é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, você não vê um jogador lá na arquibancada assistindo o jogo, dando uma força pras minas. E a própria diretoria do Corinthians também não divulga o jogo das minas. Você tem que ficar entrando em Instagram de jogadora pra saber quando é que tem jogo e tudo mais. É um ou outro que eles divulgam. Na página oficial do Corinthians não tem nada, você procura lá, não tem nada, tem uma notinha ou outra falando alguma coisa, não fala nada do time feminino. O time feminino não tem publicidade nenhuma, não tem assim, é um trabalho extremamente bem feito lá, tanto que rende títulos, mas assim, o time ele é colocado totalmente de escanteio, o time feminino, porque as minas têm voz ativa nesse tipo de assunto, de violência contra a mulher, de empoderamento feminino, elas têm esse discurso, e esse discurso causa um certo medo até na galera masculina, causa um ciúmes. Então assim, temos que virar a chavinha do futebol brasileiro, e já passou da hora, não é urgentemente, já passou da hora de imprensa dar em cima disso. Eu vi o André Rizek dando
batendo forte no Tite, com um discurso bem forte em cima desse caso, dessa fala do Tite. E a imprensa toda, é que a imprensa de futebol também é muito machista. Então você também ainda vê muito jornalista com resistência ao futebol feminino, sempre vem aqueles papos, mas ainda não é, mas não rola, mas não tem, mas o jogo não tem a qualidade, mas ainda não... Sempre tem um mais, entendeu? Isso tem que acabar, tem que mudar essa chavinha no futebol brasileiro. As mulheres têm que ser mais respeitadas. E para finalizar esse assunto, agora vamos aqui um exemplo da resposta popular, né? Volta lá, Vanderlei. A resposta popular a esse caso. Vamos lá, ó. Moradores de Juazeiro pedem retirada da estátua de Daniel Alves após condenação por estupro. Está na hora. Moradores da cidade do interior da Bahia protestam contra homenagem ao ex-jogador condenado por violentar uma mulher em uma balada na Espanha. Então essa estátua do Daniel Alves, lá de Juazeiro, eu não sei que cidade que ele... Será que ele nasceu em Juazeiro? Moradores de Juazeiro, Bahia, pedem retirada da estátua do Daniel Alves da cidade após condenação por violência sexual. Os moradores de Juazeiro, Bahia, estão exigindo que a prefeitura retire a estátua de Daniel Alves do centro da cidade. Os habitantes questionam a necessidade de homenagear um ex-jogador de futebol condenado por violência sexual. Certíssimo. Ó. Palmas para a cidade de Juazeiro, hein? Cadê? Essa é a notícia. Eles pediram para... Essa é a estátua, feia para uma desgrama. Podia, mesmo se o Daniel Alves não tivesse feito nada, eu acho que o pedido seria justo dos moradores, porque olha... Que coisa horrível. E aí, a imagem, o que o Daniel fez, deixou a imagem dele da estátua muito pior ainda, né? Mais horrível ainda. Então, você pode ver que a estátua ainda fica no meio de um parquinho, com criança e tudo mais. Você vai manter a imagem de um violentador no meio de um parquinho com crianças. Para as crianças ficar perguntando pro pai e pra mãe: mãe, quem que é esse cara aqui da estátua? E aí, o que será que os pais vão dizer pra criança? Vão dizer a verdade? Isso aí, Juazeiro. Tacar fogo nessa estátua aí, igual lá no Borba Gato.